de agulha. Tá trabalhando com gesso? Mais ou menos. Agora vai. Gravado nos fotocêntricos estúdios da Unigran. Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que as capivaras vão ao motel. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e ultimamente estou feito um Opala 84. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e a vida é um eterno bife duro que quando você corta, derruba todo o arroz do prato. Eu sou o professor Fernando Machado. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do podcast Direito do Mato e a gente sempre começa com aquele agradecimento a você que acompanha esse nosso projeto, ajuda a gente a continuar, a melhorar a cada episódio. Nosso muito obrigado. Obrigado também à Unigran oferecer esse estúdio sensacional, ajuda sempre única do mestre Paulo e vamos aí. E lembrando que se você ainda não segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e principalmente no YouTube, fica aqui o convite para que você nos siga, né? Entre lá rapidamente no YouTube, inscreva-se em nosso canal, curta os nossos vídeos, para você não custa nada, para nós talvez daqui a uns anos dê alguns dólares. E também, né, aqueles que ainda não adquiriram, querem adquirir a nossa maravilhosa caneca do Direito do Mato, né? Utilizem das nossas redes sociais para entrar em contato e saiba como fazer a sua aquisição. E hoje temos um episódio, concentrando tudo isso aqui hoje no direito civil, pelo menos eu sei o que eu vou falar hoje, considerando que o último eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Hoje são as novidades do direito civil, né? É, coisa nova. Até o Paulo se emocionou aqui agora. Foram 2 episódios de penal seguido. Tem que dar. O café pegou meu nariz. Tá tranquilo. No último episódio, o professor Fabrício ficou igual um aluno de graduação, né? Ficou ali, só manteve o modo avião, né? Manteve ali as funções vitais básicas e acompanhou o que estava ocorrendo, né? Sistema respiratório, circulatório e linfático funcionando e o resto eu deixei de tocar. Mas alguma coisa a gente aprendeu, né? Agora eu sei o que é crime de... Esqueci o crime. Crime de alguma coisa. Eu vou assistir o episódio novo para lembrar. Mas vamos lá, então. Quem que começa ali primeiro? Eu que começo, né? Então lá. Tribunal de Justiça de São Paulo manda seguir a ação de cobrança de garoto de programa contra cliente. Não se pode negar a proteção jurídica àquele que busca amparo do Estado, cobrando de seu cliente o valor ajustado pelos serviços sexuais prestados. Com esse entendimento, a 35ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo determinou o segmento de uma ação de cobrança movida por um garoto de programa contra um cliente. O garoto de programa de Mairink, São Paulo, entrou na justiça para cobrar R$15 mil de um empresário de Botucatu, São Paulo, alegando que sofreu calote. O rapaz havia perdido em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça determinou a intimação das partes e a audiência de tentativa de conciliação pelo Fórum de Botucatu. O caso ocorreu em 22 de agosto de 2020, quando os dois fizeram uma forma de contrato verbal, depois de se conhecerem por meio de um aplicativo. Imaginem se a cidade fosse Pindamonhangaba, eu consegui ler. O juízo de origem indeferiu a inicial e julgou a ação extinta, sem a apreciação do mérito por falta de interesse processual. O autor recorreu ao TJ São Paulo, que em votação unânime acolheu o argumento de que a prostituição em si não é crime e, portanto, o contrato verbal de prestação de serviço também não é ilícito, justificando o segmento da ação. Professor Fabrício, vamos analisar então este caso sob o ponto de vista aqui do direito civil, contratual, do direito previdenciário, talvez do direito do trabalho. Eu creio que não, né? Porque não tem uma relação não pode, aí habitual, aí não poderia, né? Então, vamos analisar aqui. O que é que nós podemos falar em relação ao contrato? Contrato verbal é possível? Bom, primeiro, dentro dos negócios jurídicos tratados no Código Civil, né, todos os negócios jurídicos, quanto à sua forma, né, eles têm ali na sua estruturação, na relação jurídica, sujeito, objeto e forma. Sujeitos são pessoas, o objeto do negócio pode ser um bem, uma prestação de serviço, etc. E a forma a ser estabelecida, via de regra, ela é livre, inclusive para a validade, não é?
O Código Civil diz que você tem que ter agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou não, ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. A grande maioria dos negócios, e nisso os contratos, eles têm forma livre, ou seja, a lei não exige uma solenidade, ou que ele seja escrito, ou que ele seja verbal. Ele pode ser feito de qualquer maneira. Contrato de compra e venda, contrato de locação e etc. Então, tudo pode ser verbal. O problema do contrato verbal, que eu sempre falo para os alunos, é que uma vez que esse contrato dá errado, é você provar que ele existia primeiro, né? E também quais eram as cláusulas combinadas pelos contratantes. Se você não tem uma testemunha, uma gravação do combinado, etc., como é que você vai provar esse contrato? Então, a dificuldade fica nesse sentido, ou que ele estava sendo executado ali. Então, o contrato verbal pode. A vantagem do escrito é que você já tem a prova, não só da existência do negócio, mas também dos termos do negócio. É claro que alguns negócios jurídicos, a lei impõe uma forma prescrita, uma solenidade específica. Compra e venda de imóveis, escritura pública. E outros negócios tem que ser obrigatoriamente por escrito, para que tenha validade. Verbal não é aceito. Então, necessariamente, a lei vai apontar. Quando a lei não fala que deve ser desse jeito, então pode ser verbal. E nesse caso, nesse contrato de prestação de serviço, que era um contrato de prestação de serviço, uma obrigação de fazer, realmente podia ser da forma verbal aqui, sem nenhum problema. Aí também uma repercussão que a diferença de contrato verbal e escrito, ele acaba trazendo também a questão da própria via judicial poder se utilizar, né? Porque num contrato escrito, se você seguir as formalidades, serviria como título executivo extrajudicial. Agora, um contrato verbal, né? Primeiro vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, vai ter que fazer toda aquela Se o contrato também não tiver ali as duas testemunhas, também ele não tem precisaria da ação de conhecimento inicialmente, né? O contrato verbal, primeiro você tem que provar no judiciário que ele existe, quais eram as cláusulas, para o juiz falar, existe, tal, tem que cumprir. Para daí a fase de execução para o juiz determinar o cumprimento do contrato. Aquilo que o Vinícius falou, realmente, se você tem um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, você já tem um título executivo, o juiz só manda pagar. Nem vai perguntar quem tem razão, porque os termos estão ali claros. Essa é a vantagem. Mas eu não sei, né? Tanto que virou notícia aqui no Conjur, não é hábito, né, fazer contrato escrito da prestação de serviços sexuais. Eu acredito que isso não é habitual ser feito. Não é proibido, né? Mas não é habitual. Tanto que as pessoas, às vezes, por vergonha e constrangimento, acabam não buscando o judiciário. Pois é, né? E, assim, a prostituição é uma questão social, política e jurídica, assim, clássico na história da civilização, né? Ainda mais em algumas sociedades como a nossa, né? A gente sempre tem um olhar um pouco mais com o pé atrás sobre isso. Só que a prostituição ela vem ganhando algum amparo judicial, como a gente, por exemplo, consegue observar nessa notícia, e também por parte de algumas políticas públicas. Aí, por exemplo, o Ministério do Trabalho, desde 2002, ele classifica, insere a prostituição dentro da classificação brasileira de ocupações. Então, assim, prostituição, em um primeiro momento, não é ilegal. Só que tem aquela coisa, eu posso celebrar um contrato que violaria a moral e os bons costumes, porque, assim, como eu falei, não é ilegal, perdão, mas a nossa sociedade enxerga de uma maneira não positiva. Nós temos, interrompendo aqui o professor Fabrício, nós temos essa questão, uma carga de moralidade em relação à figura da prostituição. Então, é uma profissão muito antiga, então nos textos mais antigos você encontra relatos em relação à prostituição. É uma prática que sempre foi utilizada, que possivelmente sempre será utilizada, mas que a sociedade sempre tratou de forma discriminatória, né? E há alguns anos atrás, então, o Brasil tem, tanto em termos previdenciários quanto trabalhistas, buscado dar um mínimo de amparo para essa atividade, né? Como bem o professor Vinícius colocou, não é uma atividade ilícita, né? Já o foi no Brasil, mas não é uma atividade ilícita, e é uma atividade que, quando exercida pela própria pessoa, sem interferência de ninguém, sem que seja intermediado por ninguém, não há nada de irregular em termos de prestação da atividade. Aí o que nós temos aqui para discutir seria essa questão
da moral e dos bons costumes, né? Se isso aí interfere na questão do contrato. Você tem um objeto ilícito por conta disso, né? Seria esse o questionamento. Para validade, o que o Código Civil vai falar é que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Então, lícito então é válido. O artigo 113 e o 422, que tratam da boa-fé, na interpretação da boa-fé, vai levar em consideração os costumes do local e etc. A própria Lindbe, se não me engano, fala, né, dos costumes e etc. Quanto a isso, para não ferir os bons costumes. Porém, contudo, entretanto, tem que analisar se não é ilícito. É uma prática reiterada na sociedade. Né? Esses negócios acontecem de forma reiterada. A lei não proíbe, nem pactua isso quanto crime. E de certa forma a sociedade hoje aceita. Eu acho que a sociedade sempre aceitou, né? Mas criava sempre aceitou porque sempre existiu. Não, mas eu digo aceita no sentido de que há uma visibilidade, há pessoas que hoje se colocam publicamente aí. Isso, se apresentam publicamente, já não tem mais o receio de se apresentar como garotos de programa, prostitutos nesse sentido. E inclusive, dando entrevista, tentando dar um certo glamour também para a profissão. Mas não acredito nessa questão dos bons costumes que haja nenhuma proibição, porque analisando no contexto em si é como se fosse esses negócios sendo celebrados como um costume jurídico, né? De prática reiterada, reconhecido pela sociedade e que entra num contrato de prestação de serviço. E que possui reflexos jurídicos, né? A ilicitude, aquilo que você falou, Fernando, a ilicitude está no chamado crime do rufianismo, né? Que é a figura do cafetão, da cafetina, que é aquele que ganha dinheiro intermediando a prestação desse serviço. Então, a garota de programa, ele vai pagar uma parte daquilo que ela recebe para o cafetão ou a cafetina que faz esse serviço de intermediação. E isso é crime, você se favorecer, eu não sei o tipo penal como é que ele fala, né? Tirar proveito econômico, acho que da prostituição alheia, algo assim. Deve ser isso. Auferir renda com a prostituição alheia, vamos colocar nesse termo aqui assim. Essa prática é proibida. Não é só proibida, ela é ilícita, ela é crime, né? Além de ser proibida, ela é crime. O direito previdenciário ele já protege há muito tempo essa relação jurídica na figura do contribuinte individual. É evidente, como foi dito, você não pode a pessoa ser registrada, né? Porque aí você é registrado, significa que você é um empregado que presta serviço para um empregador. Uhum. Aí, nesse caso, você tem um contrato ilícito porque incorre no crime de rufianismo. Agora, como contribuinte individual, aquela pessoa que explora essa atividade econômica e que ofere o seu sustento e que opta por contribuir para a Previdência Social, não há qualquer impedimento. Inclusive, tem até o CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, que tem o termo específico, que tem o código específico para o chamado profissional do sexo. E aí entraria com a atividade insalubre, poderia aposentar mais cedo? Não, tem no CBO tem lá uma série de medidas, mas inclusive... Porque dependendo da clientela, rola uma insalubridade, aí poderia aposentar mais cedo. Inclusive tem lá nas políticas públicas a questão da exposição aos riscos sociais, a questão da fragilidade da população que explora esse tipo de atividade, né? Mas não há nenhum tipo de regra previdenciária distinta, né? Aí, aqui dando aula de direito previdenciário, quando eu já usei esse exemplo, explicando ali o chamado contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo, né? Que é aquele que explora uma atividade direta que não é para o empregador, né? Que não é para o empregador, né? Então eu explico lá que o contribuinte individual é aquele que exerce uma atividade, ofere renda e paga a sua contribuição como autônomo, né? Aí eu dou o exemplo: o advogado, o engenheiro, o arquiteto, o vendedor ambulante, né? E eu dou exemplo ali do profissional do sexo, né? Também, que é uma pessoa que é um contribuinte individual, né? Que esse realmente é um profissional liberal. É um profissional liberal, né? E aí, uma vez, uma aluna comentou ali, né? Ela comentou assim, ela disse
Não sei como é que uma pessoa tem coragem, né, de fazer sexo por dinheiro, né? Eu pensei comigo, né? Falei, eu dou aula por dinheiro, né? Mas claro que eu não falei nada para aluno. Daí deixa, né? Cada um vai... Você podia ter dito, eu sou advogado. Então, é verdade, né? Mas eu falei, não, deixa o assunto para lá, né? Que vai envolver a questão dos bons costumes, a gente não vamos discutir esse aspecto, né? Mas existe sim a proteção previdenciária. Não que as pessoas não contribuíssem, mas havia uma certa discriminação do INSS. Escolhia autônomo. Porque a pessoa ia lá e marcava qualquer outra ocupação. Porque você não é obrigado, você não tem um registro profissional. Você coloca lá qualquer coisa, vendedor, advogado, qualquer coisa, você coloca lá e faz a sua inscrição e vai recolher, né? Mas nesse caso... eu ia querer cobrar anuidade. Daí não é melhor não, né? Mas aí nesse caso, então, a pessoa ela tem o direito de ser reconhecida pela atividade que ela exerce, né? Não cabe ao Estado nem a ninguém discutir o que a pessoa escolhe para viver, né? E o INSS não reconhece, permitindo que a pessoa tenha acesso à Previdência Social e que, inclusive, possa se aposentar, receber outros benefícios normalmente, como qualquer trabalhador. Aqui, falando de direito de trabalho, a gente poderia até pensar assim, numa relação de emprego, porque se fosse prestando serviço para a pessoa, o serviço ser prestado seria o sexo, não havendo intermediação. Esse contrato aqui que aconteceu, de prestação de serviço, não encaixaria também nos requisitos da relação de trabalho, né? Porque você tem aqui o fato de ter a impessoalidade, né? Você não pode se substituir, mandar alguém no seu lugar, né? A subordinação, na questão do contratante em relação ao contratado, a subordinação. Qual que é o outro elemento aqui? Onerosidade, tem onerosidade, não tem que pagar. eventualidade. E a habitualidade, né? Habitualidade. Aí eu estava pensando, e se empregado doméstico? Então, isso que eu ia dizer, porque não aí encaixa. Desvio de função. Ele não dá como empregado, porque o empregado, ele necessariamente a sua atividade envolve lucro para a empresa. Não, mas então, o empregado que presta serviço, que não tem a renda, seria o empregado doméstico, né? Doméstico. Mas aí eu já entendo que não é que assim, não seria o caso. Colocou todos os requisitos. No caso dessa notícia era o seguinte, o cara, ele pactuou, os dois pactuaram um valor mensal no qual ele teria que ficar enviando... 50 tons de cinza, né? Então, porque no empregado doméstico, mais de 2 vezes por semana gera o vínculo de emprego. Aqui numa versão um pouco mais econômica, né? Seriam uns 12 tons de cinza só pelo valor aqui, pelo jeito, não tem helicóptero, lancha... Quartinho escuro, porque também a distância. Às vezes a questão, né? Botucatu, às vezes não está tão... mas assim, o que a notícia falou é que era um contrato mensal, a pactuação era mensal, havia um valor mensal no qual ele tinha que ficar trocando fotos, vídeos. E aí, se a gente parar para pensar, meio que se encaixa na ideia de empregado doméstico. Sim, porque se mais de 2 vezes por semana, né? É mais de 2 vezes por semana para a pessoa ou família, né? No caso, para a família não, né? Só para ele. A gente não sabe também, né? Porque pode ser para o casal ali. Né? E aí, nesse sentido, se essa ação fosse parar na Justiça do Trabalho, daria uma ótima discussão também. Né? E fica aí para você, ouvinte do nosso podcast, uma sugestão aí de tema de TCC, né? Configuração de relação. Ainda bem que a sugestão foi do tema do TCC, né? Eu me assustei com a sugestão que vi. Pedi para assinar a carteira. Começa a ter uma regularidade. Fala, assina minha carteira aqui, ó. Esse é o momento para mudar de notícia, né? Criança com nome de anticoncepcional poderá alterar registro, decide STJ. O juiz da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso da Defensoria Pública de São Paulo contra a decisão que negou a alteração do registro de uma criança batizada pelo pai com o nome do anticoncepcional que a mulher tomava quando ficou grávida. No caso em questão, o pai da criança, que não foi presente durante a gestação, decidiu registrar a filha com o nome do medicamento e não com aquele combinado com a mãe. Inicialmente, a mãe da criança tentou fazer a alteração do nome no cartório de registro. Com a negativa, decidiu ingressar com uma ação judicial. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A Defensoria levou o caso ao STJ.
Bom, aqui a gente então tem um cara com uma criatividade tremenda, colocou o nome da criança como anticoncepcional. A notícia Uma não forma de fala, protesto. né? Considerando que também segue em segredo de justiça esse tipo de ação, não fala o nome, né? Mas na nossa curiosidade a gente foi pesquisar, né? Tem Microvilar, Cerazete, Ciclo 21. Então, Yasmin. Yasmin, às vezes não seria um problema. Talvez. Eu acho que Eu sugeriria que fosse Yasmin o nome, porque Qualquer coisa fala que porque você senão gostava de Aladdin. senão o cartório teria negado, porque hoje o cartório pode se recusar, a registrar nomes que são vexatórios, né? Então eu imagino que seja, nesse caso eu apostaria aqui que o nome foi Yasmin. Eu imagino, o cara do cartório, como é que ele não conseguiu ver essa situação e falar, isso aqui não é vexatório? Qual é que é o nome do negócio? De um dos remédios que você citou aí? Cerazete, Microvilar. Como é que Microvilar não seria vexatório? Mas que às vezes você não sabe o nome do tabelião também, né? Às vezes o tabelião também tem um 2, 3 de Oliveira 4. Goku, então, né? Enzo. Então, aí, o tabelião fala, agora chegou a minha vez, né? E agora eu vou brilhar. Então, minha dor. Mas e aí? Bom, primeiro ponto, né? Acho que todo acadêmico de direito aprende ali no primeiro semestre, né, do curso de direito, quando ele está ali feliz, alegre, chegando na faculdade com o seu caderno novo, o seu vadimeco. Antes da primeira prova bem já. no começo ali, né? Ele chega fazendo amigos, ele gosta de todo mundo da turma. E aí ele aprende então sobre. Ele gosta de todo mundo da turma, foi uma boa. Chega no 10º semestre. Isso é bem no começo. E nesse momento, então, ele aprende sobre os direitos da personalidade, né? Ali em direito civil, né? Tem aquelas primeiras aulas que é sobre a LINDB, né? Quando eu estudei, quando o professor Fabrício estudou também, era a LIC, né? Lei de Introdução ao Código Civil, agora a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Essa parte, Fernando, já foi para IED, nós tiramos do Direito Civil, jogamos tudo para IED falar isso. E aí o aluno vai ali e ele estuda, então, sobre o nome, né, sobre a pessoa natural, e estuda que o nome ele é um direito da personalidade, né, um direito personalíssimo. Agora você fala aí, você que é professor. Eu só lembro mais sobre... Chegou, tava aí, agora vai. né? Eu esqueci, faz muito tempo que eu estudei isso. Não, o Código Civil de 2002, ele trouxe uma novidade, que foi o tal dos direitos da personalidade, que era algo que o direito civil não tratava em si. Ele não tinha um capítulo na legislação anterior, que tudo bem, era de 1916. Então, e ele veio trazendo uns institutos que, digamos assim, são muito mais próximos da proteção dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, que estão lá na Constituição também, e para dentro do direito civil, e criou um capítulo do direito da personalidade, e lá dentro colocou o nome. Então, para o Código Civil, diz que o nome é formado pelo prenome e sobrenome. Prenome é o apelido que você recebe dentro da família, né, para lhe separar dentre aqueles que são da sua família. E o sobrenome é aquele que lhe identifica com aquele ramo familiar. Então, a finalidade do sobrenome é identificar a pessoa de onde que ela vem, a sua origem, de que família que ela vem, e o prenome é distinguir entre aqueles. Então, essa é a formação do nome. E o nome recebe proteção do uso indevido do nome, você tem ação para evitar o uso indevido, inclusive desse próprio direito da personalidade, que é a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de devedores e tal, que recebe proteção da retirada imediata. Então, e aí se equipara aí ao nome o próprio pseudônimo, né? O pseudônimo é o nome que a pessoa usa, o apelido do famoso. Pseudônimo é o apelido do famoso. Porque todo mundo tem um apelido, mas o famoso daí vira pseudônimo, né? Tal do Lima Duarte, Chitãozinho, Chororó, Leonardo, que nenhum deles usa o nome de verdade, mas o pseudônimo, mesmo não tendo registro nenhum, passa a ter a proteção que o nome tem. O que é usado como os pseudônimos na literatura também, né? Isso. Ali, Fernando Pessoa, né? Alberto Caeiros, Ricardo Reis, né? Nós temos ali os pseudônimos famosos também, né? Quando a pessoa não quer se identificar, ela utiliza, né? Era muito utilizado O isso. escritor do Harry Potter.
O Fernando Pessoa, ele usa os outros porque ele muda o estilo, né? Ele muda o estilo, então aí para... O Harry Potter eu não sabia, não é o nome da pessoa? Eu acho que não, né? Harry Potter chama Harry Potter mesmo. Não, a escritora. A escritora. Acho que ela utilizava no começo. Não, é JK e alguma coisa, acho que não é o nome. Também não sei, né? Não sou Harry Potteriano assim, né? Apesar de ter lido toda a obra. Eu chutei, só joguei. Mas então deixa eu ver se eu entendi. O pseudônimo, ele tem então proteção como se fosse um direito de personalidade. Seria um direito de personalidade. Como o nome, tal qual o nome. O Código Civil diz que o pseudônimo tem proteção tal qual o nome. Agora, como pseudônimo, tem que entender que a pessoa ela é identificada por aquele pseudônimo. Todo mundo a reconhece por aquele nome. Tanto que às vezes as pessoas nem sabem o nome dela, mas sabem o apelido. Pseudônimo é apelido. Sabe o apelido, mas não sabe o nome. Aqui também, indo lá para o direito empresarial, o nome não só da pessoa natural, como também da pessoa jurídica, ele recebe essa proteção, né? E um ponto interessante é que o STJ ele já tem várias decisões no sentido de que quando o nome ele é um nome comum naquela área ou naquela atividade, ele não goza da mesma proteção jurídica. Então, nós poderíamos pegar aqui, por exemplo, caso fosse registrado ali como propriedade intelectual o nome Dois Irmãos. Então, como marca, né? Você não teria como utilizar porque ele é um nome comum. Você consegue proteger se você tivesse ali os sinais gráficos da marca, né? Se tivesse ali o símbolo estilizado dos Dois Irmãos do mercado Dois Irmãos, mas o nome em si você não consegue proteger porque é um nome comum, né? Ele coloca nome comum e significados de coisas comuns também. Você não poderia por exemplo, criar uma marca xícara. Fabricante de xícara chamado xícara, por exemplo. Não, porque daí é denominação do próprio objeto em si. Tem que desvincular a questão da marca lá na lei de propriedade industrial, né, nesse sentido. O elemento nominativo e o figurativo, né? O figurativo você consegue proteger, mas o nominativo, quando é muito comum, você não consegue ter a mesma proteção. Mas daí, continuando, essa situação aqui do cara criativo e colocou o nome de anticoncepcional é uma situação totalmente excepcionalíssima. Só que tem possibilidade em situação, vamos dizer, de normalidade, trocar o nome, né? Se, por exemplo, eu, que chamo Vinícius, eu quiser trocar o nome, o que eu teria que fazer? Não é pergunta retórica, não, a gente fica à vontade aí. Não, mudar o nome, assim... A doutrina do direito fala assim, há um princípio da inalterabilidade do nome. Então, você não altera o nome. Mas esse princípio é mais um princípio como regra, né? Tem trocentas exceções, porque nem deveria constar como princípio isso. Porque você pode mudar o nome de acordo com diversas possibilidades. Uma delas é no caso de que o nome traga constrangimento. Ou o próprio nome é muito feio, ou ele cria uma cacofonia. Então, a pessoa é da família Pinto e batizam a criança de Jacinto. Aí você cria uma cacofonia, né, que juntando as palavras fica estranho e não quer ser chamado dessa maneira. Então, a própria pessoa depois pode, demonstrando que isso causa um constrangimento. Eu vi o Paulo repetindo ali, pensando para ver como é que ficaria. E se formar ainda, os parentes são da família Aquino e da família Rego, aí fica pior ainda. Então, vai indo, você cria isso aí. Então você pode para evitar o constrangimento. Os próprios pais podem, vendo a besteira que fizeram, pedir a alteração. É possível pedir alteração no próprio cartório, quando os sinais gráficos ali, as letras ficaram trocadas, erraram a grafia do sobrenome do pai, da mãe. Isso o próprio tabelião pode alterar para evitar que durante muito tempo isso aconteceu e acontece no Brasil, de famílias que têm o sobrenome mudado ao longo do tempo, de tanto que vão errando os tabeliões na hora de fazer. É o caso da minha família, porque se você pega ali da avó e do vô, os filhos, cada vez que registrava em uma ordem. Então, quando sai os primos, já tem primo que já não é mais primo do primo, né? Aí, no caso, como a família é pobre, não tem problema, né? Porque o problema é quando a família é rica, né? Que daí você precisa ter o sobrenome, né? Quando é um sobrenome bonito. No nosso caso... Aí você faz questão de ter, no nosso caso, não faz diferença nenhuma, né? Mas aí você tem ali... Porque daí coloca
Um coloca o nome do pai primeiro, depois o nome da mãe, o outro inverte. Então, quando vem o filho que pega o último sobrenome, você já não vai mais tendo... É que no Paraguai é o contrário do Brasil. Na nossa cultura brasileira, o do homem é o último, primeiro o da mãe, depois do pai. No Paraguai é o contrário, primeiro do pai, depois da mãe. Aqui um ponto interessante que... E seu abuelo, né, era paraguaio, então? O avô era paraguaio. Um ponto interessante é que nessa tradição do direito romano, por meio do qual somente o homem transmitia descendência. Então, no direito romano, a mulher não transmitia o sobrenome, apenas o homem. E isso veio no direito italiano até a Constituição de 49. Tanto que na Itália, aqueles que são descendentes de italianos até 49 não conseguem o registro da naturalização. Não conseguem a dupla cidadania. Por quê? Justamente porque não se reconhece descendência da mulher antes de 49. E, sobretudo, por exemplo, nos países que tiverem imigração italiana, que é principalmente nos países do sul, do qual o Fabrício é um exemplar, nós temos aqui a tradição de se passar apenas o sobrenome do homem. Só o pai que passa o sobrenome. Em países do sul isso ainda hoje nem tanto, né? Mas era muito, muito comum que fosse registrado apenas com o sobrenome do pai, justamente porque no direito romano apenas o homem transmitia descendência. E hoje no direito não tem mais essa regra. A questão é identificar com o sobrenome dos pais. Tanto faz se o do pai vem antes ou depois, ou da mãe, etc. Não, é o sobrenome dos pais da criança, para identificar com as famílias. Então, aí a formação, se vai primeiro da mãe, depois do pai, ou dos pais, qual que vem antes ou depois, pode fazer um sorteio na hora, o critério que eles quiserem utilizar, mas vai ter o sobrenome dos dois, não vai ter só de um. Isso acontece, que nem aconteceu aqui com a criança aqui, porque a mãe, né, deu à luz, lá com a criança no hospital, o pai pega a certidão de nascido vivo no hospital, vai até o cartório para fazer o registro. Então, pai, você se declara pai. Você não prova que você se declara por declaração. Eu estou aqui, eu sou o pai dessa criança que nasceu dessa mãe aqui. Daí leva os documentos e faz o registro ali no cartório na hora, e sai na hora o registro. O registro de nascimento é gratuito, lhe entregam a certidão. Então, por isso que aconteceu isso. Saiu do hospital, falou, não, fica tranquilo, vai ser Ana, e depois chegou lá, era Cerazete. Então, uma Ana Cerazete, às vezes, sacaneando. Não, por isso que acontecem essas coisas, né? Tem algumas maternidades muito grandes que justificam você ter isso, elas têm um tabelião, ou um representante do cartório, né, um oficial registrador, na maternidade, que todo dia vai lá e já emite as certidões lá mesmo. Mas isso, maternidade que justifique você ter isso, né? E aí você facilita e evita, porque hoje as crianças elas não podem, quer dizer, até pode, ninguém vai amarrar a pessoa, mas já o registro de nascimento pede-se nos hospitais para deixar uma cópia lá. Então, para sair do hospital já com o registro de nascimento. É diferente do que acontecia alguns anos atrás, em que às vezes se esperava nascer o segundo filho para ir registrar os dois, né? Aproveitava, porque morava longe, aproveitava né? A viagem, né? E registrava sempre de 2, 3 de cada vez, né? E aí não lembrava a data, quando nasceu, é registrado algum ano depois, mas daí não lembra direito o dia, aí muda o nome. Então, eu tenho um amigo que a vida do tempo inteiro que eu conheci ele chamando de Adriano, e um dia ele levou os documentos para ver o negócio de uma ação, era Enerson. Nesse caso, o pai foi registrar, foi registrado uma vez só os filhos, e aí na hora ele resolveu mudar o nome de Adriano para Enerson. Só que a família chama de Adriano, mas no documento... Chegou a 10 anos, ele já era identificado tem cara de Anderson. Mas aí, pensa... Aí como chamava Adriano, ele já atendia pelo nome, né? Então, e aí acabou ficando. Tem o apelido, o pseudônimo e tal. Agora, há várias outras maneiras de mudar o nome. Então, quando você casa, os cônjuges podem querer acrescentar o sobrenome de um do outro ao nome, é uma maneira de mudar. Quando faz o divórcio, pode retirar ou manter, a questão de manter, se mostrar que passou a ser conhecido, a ter identificação com aquele sobrenome. Não é um estável.
Também é Na possível? união estável é possível também, se você fizer a declaração de união estável, pedir para o tabelião para acrescentar, passar o nome da pessoa, a usar o nome da pessoa, porque a união estável, pelo entendimento, ela tem todos os efeitos legais do casamento. Todos os efeitos legais do casamento, inclusive o uso do nome. Só não faz a festa, né? Nessa parte também não é de toda ruim. Tá? E outras questões, né? Nesse caso aqui, se a criança crescesse, ela poderia, depois de adulta, pedir a modificação, os próprios pais, e a questão dos transgêneros, né? De o nome social passar a ser o nome, né? Porque o nome social é o apelido, é o pseudônimo. Ele passa a ser o nome quando você pede a alteração no cartório para ele passar a ser, então, o seu nome. No estado do Mato Grosso do Sul, a pessoa ela tem o direito de exigir ser chamada pelo nome nas repartições públicas, pelo nome social, independentemente de ter feito a alteração no registro civil. E pode também solicitar alteração do registro civil sem ter feito nenhum tipo de intervenção cirúrgica, que atendendo se discutir se era necessário que houvesse algum tipo de procedimento, já não é mais. O cartório, então, ele faz a alteração mediante solicitação, desde que a pessoa tenha ali alguns requisitos, né? Seja maior, apresente ali a comprovação de que ela já seja reconhecida no meio social com aquele nome. Porque uma coisa assim, confundem o nome social com o nome, né? Nome social é o apelido, enquanto a pessoa não mudou no registro de nascimento. Depois que ela mudou, não é mais nome social, é nome. E usaram também isso para não usar pseudônimo, achando que poderia ficar jocoso e tal, né? Mas pela lei, o nome social é considerado pseudônimo, né? Aquilo que a gente estava falando antes. A própria lei de registro público utiliza a expressão, né? Apelido, por exemplo. Apelido, né? Porque a lei de registro público é de 1970, né? Da década de 70. 73. Então ela vai usar apelido. O que é apelido? É a maneira como você é conhecido publicamente, que não sendo o seu nome. Mas apelido não necessariamente é algo ruim. Quando a gente é criança, Nesse caso aqui, eu estava pensando o seguinte. Nesse caso, eu estava pensando o seguinte. Aqui dava para dizer que houve violação em duas partes do direito civil. Primeiro, em questão do direito de personalidade em relação à criança, mas daria para falar que também houve violação na parte de direito de família, a relação da mulher com o pai? Se, por exemplo, eles são casados. Se eles fossem casados, aí tem os deveres dos cônjuges, né, no casamento, que é fidelidade, a coabitação e assistência mútua. Aí seria, na verdade, quebrar o dever de fidelidade, que a fidelidade é inclusive dessas escolhas, etc. Não é só a fidelidade conjugal no sentido sexual de não ter uma outra pessoa, é em todos os sentidos. Poderia ter, só que você não tem uma, digamos, punição quando você quebra um desses deveres. Aí seria o divórcio. Mas nesse caso, pelo que dá para entender, eles não eram casados, né? O pai da criança não foi presente à gestação e ainda quis sacanear no momento que a criança nasceu, né? Esse indivíduo é tão inútil que além de não ajudar, quando aparece, ele incomoda, né? Se não puder ajudar, atrapalha. Né? Esse é o preposto do Satanás mesmo, né? Que ele não ajuda, ainda quando vem, ainda faz isso para incomodar. E ele quis sacanear a mãe, mas errou, né? Porque ele sacaneou foi a criança, não a mãe. Ele colocou um nome, digamos, vexatório, nada a ver, na criança. Se ele quisesse atingir de alguma maneira a mãe, porque a mãe não usou anticoncepcional e tudo, e não era desejada aquela gestação, tudo, então ele deveria fazer alguma coisa em relação à mãe. Não que ele tivesse o que fazer, porque não tem o que fazer. Você está na guerra, você pode levar um tiro. Então, não é? E aí... É muito sensível a sua comparação, né? Muito sensível. Para direito de família bastante adequada, assim. Mas considerando. Você demonstra a sua sensibilidade humana. Você podia ser psicólogo, professor Fabrício. Não, porque o direito de família, eu advogo no direito de família e só procura quando deu tudo errado. Ninguém vem se aconselhar antes do casamento. Todo mundo vem para terminar um relacionamento. Então vira quase uma guerra. Né? Quanto ao nome, acho que a gente conseguiu falar com bastante coisa, né? Olha só. Viu? Acho que é você que começa agora, Vinícius. Podemos mudar de assunto. Bom, continuando então aqui. Homem terá de pagar indenização a ex-namorado por estelionato afetivo.
O homem terá que pagar R$20 mil por danos morais por ter cometido estelionato afetivo. Além da indenização, o homem terá que devolver R$270 mil emprestados a ele pela ex-namorada. O caso ocorreu em Barueri, São Paulo, e corre em segredo de justiça. As informações são do site J. Essa última parte eu acho que não era necessário. Não mesmo. Segundo o processo, o homem teria dito então ao namorado que estava passando por problemas financeiros e de saúde, tendo inclusive dito que pretendia cometer suicídio. Sensibilizado, a namorada teria emprestado dinheiro ao homem, além de pagar contas, como aluguel e plano de saúde. Ao perceber que estava sendo manipulada, a mulher rompeu a relação em março de 2020 e começou a cobrar a devolução do dinheiro, mas não obteve sucesso. A juíza Annelise Soares, da 5ª Vara Civil de Barueri, que julgou a ação, considerou o caso como estelionato afetivo, sentimental, pois o homem teria usado da astúcia para persuadir a mulher a ceder o dinheiro. Segundo ela, houve ainda violência contra a esfera psíquica da demandante, saltando aos olhos a ocorrência de danos morais indenizáveis. Acho importante, assim, antes de começar a gente falar, que por mais que a expressão é estelionato afetivo, que praticamente a primeira vez que estou ouvindo falar isso, é uma causa civil, né? Isso aqui é que... Pessoa querendo dar nome para ficar mais bonito, né? No direito tem muito isso, né? A pessoa quer sempre dar um nome diferente para ver se não precisava se valoriza, nome, né? Mas aí ficou. A questão é o tal do trouxa raleia, mas não acaba, né? Então. Mas a pergunta existe? É possível o Estado ingressar no âmbito das relações privadas? Porque estamos falando aqui em relações privadas. É possível que o Estado ingresse em uma relação privada e possa disciplinar como as partes se comportaram no sentido de responsabilizar uma delas? Olha, o Estado se mete em tanta coisa da nossa vida, não é nessa que ele vai ficar fora, né? Então não seria dessa que ele ia ficar de fora. Ainda mais nessa aqui, né? A questão aqui é que a senhora, a moça, não sei, a mulher aqui, ela foi enganada pelo rapaz, pelo então namorado, né? Usando dos seus artifícios de um ardil, né? De uma astúcia, enganou ela para conseguir dinheiro, empréstimo e tudo para pagar as contas em seu benefício e em prejuízo dela. E depois, né, acabou o amor, não pagou as contas e tudo ficou para trás. Ela demorou a perceber, porque foram 270 mil, né? 270 mil. Mas a pessoa estava sofrendo muito, Fernando. A gente não sabe como é que foi isso. Faz sentido. Quando o coração fala mais alto, é difícil você analisar com frieza uma relação como essa, né? Como diria Tim Maia, né, cara? Como é que era? Eu não pensei em dinheiro, eu só quero amar, né? Algo assim. É isso aí. Mas tem uma coisa aqui que eu achei legal comentar, é que primeiro é uma relação entre namorados, então não é tutelado pelo direito de família, né? A relação namoro ainda não. A relação de namoro é uma das poucas relações sociais que não são tuteladas, né? Ela não é uma relação jurídica, é uma relação meramente afetiva. Ela é uma relação que ela refoge aos efeitos da juridicidade, né? O Estado não atribui, por enquanto. Estamos lendo o dicionário. Refoge aos efeitos. Refoge, né? Mas isso parece que já está mudando, porque o Poder Judiciário já vem reconhecendo contratos de namoro, outros instrumentos que vêm ali para disciplinar essa relação. O contrato de namoro é justamente para deixar bem claro, só estamos namorando e nada mais. Chegou num nível para não confundir as coisas, vamos colocar por escrito que é só namoro. Mas tem o tal do namoro qualificado, né? Então, sim, namoro qualificado. Namoro qualificado, que é um namoro evoluído. Quase, não é namoro, não é união estável, está num limbo existencial aí. Né? É quando as pessoas vão morar junto, mas não estão casadas, nem em união estável. É quase um noivado, né? Mas que também não tem proteção jurídica, pelo menos aqui no Brasil. Os nubentes são aqueles que estão na fase pré-casamento, né? Apresentaram o registro, os documentos no cartório para casar e ainda não casaram. Estão habilitados para o casamento. Bom, mesmo ainda ficando perdida em se o direito regulamento ou não, essa relação jurídica dela ter emprestado esse dinheiro, ela acaba ganhando tutela, né? Porque daí aí não é um namoro, né? Aí foi empréstimo ou doação, a gente não sabe.
Se ela doou o dinheiro, ela foi enganada nos motivos da doação. E aí é possível anular quando a doação foi justamente para ajudar a pessoa e etc. E depois prova-se que esse motivo era falso. Ele enganou a pessoa, né, convencendo-a a fazer aquele negócio jurídico. E aí a gente entra no tipo legal do dolo, que aqui não tem nada a ver com o direito penal, mas é um defeito do negócio jurídico, capitulado lá no Código Civil, que o pessoal também estuda no segundo semestre da faculdade. Erro, dolo, coação são os defeitos clássicos, daí você tem estado de perigo e lesão, e os defeitos sociais, que é a fraude a credores e a simulação. O dolo, o conceito da doutrina seria o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e aproveite o autor do dolo ou um terceiro. É justamente isso que o rapaz fez aqui, né? Ele agiu de maneira a que a pessoa emprestasse dinheiro para ele, R$270 mil, né? Prejudicando a moça aqui e se favorecendo. R$270 mil favorece um pouquinho a gente. E utilizando do elemento aqui que seria talvez a confiança ou a fragilidade da pessoa naquela relação e até mesmo da pressão psicológica que ele fazia aqui, por exemplo, prometendo suicídio, né? Algo... igual o Didi fazia prometendo suicídio. É que isso é muito antiga também. Aí vocês não vão essa pegar, referência eu não... Essa referência eu não peguei. Eu acho que a novidade aqui, que justifica então o dano moral, é que, em regra, quando vai fazer essa anulação por exemplo, desse negócio jurídico em razão do dolo, não caberia, em regra, um dano moral, né? Haveria apenas o dolo é para anular, digamos, a eventual doação. Se ela doou o dinheiro ou emprestou, nesse caso, né? Você anula o negócio jurídico e força a devolução. Então, R$270 mil. Eu acredito aqui que os danos morais, pelo que a notícia traz, é justamente como isso aconteceu. A pessoa fazendo uma guerra psicológica com a outra, falando que queria se suicidar, se matar e tudo mais, e transferindo aí a responsabilidade da sua vida para o outro, né? Se eu não conseguir pagar essas contas, eu vou morrer, eu vou me matar, estou depressivo. Todo mês eu ia me matar, então já teria morrido. Você não fez aqui. Então, eu passo... Ali, dia 18, dia 19, já começa o risco, né? Seria mais ou menos nesse período, né? Não, aí passou do dia 15 para mim é fim de mês já. Então vamos lá para a nossa última notícia do dia. Por comportamento agressivo, o morador perde direito ao uso de imóvel em condomínio. A 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o morador que ostentava comportamento antissocial e agressivo diante de vizinhos, a perda do direito de uso da unidade e a impossibilidade de reingresso não autorizado nas dependências do edifício. De acordo com os autos, após o falecimento dos pais, o imóvel passou a ser ocupado pelos 3 filhos. No entanto, desde 2010, um dos herdeiros, usuário de drogas, passou a apresentar comportamento antissocial, agressivo e intimidador contra vizinhos, vindo a destruir e degradar áreas comuns do edifício, praticar furtos e ameaçar de morte outros moradores. Apesar de reiteradas multas impostas, o réu não apresentou mudança de comportamento ou atitude. O desembargador Milton Carvalho, relator da apelação, acho que outra parte que não precisava, mas tudo bem, destacou que o Código Civil, ao prever a imposição de multas, também não veda outras medidas que possam ser adotadas, entre aspas, com efeito, ao lado da penalidade pecuniária prevista, é possível impor ao condômino antissocial outras medidas que assegurem aos condôminos a incolumidade e tranquilidade que se espera. Portanto, a despeito da ausência de previsão legal, admite-se o pedido de exclusão do condômino nocivo, escreveu. O magistrado negou o pedido feito pelo autor da ação para que os donos vendam a unidade, pois a remoção do infrator, abre aspas, se revela por si só suficiente e eficaz para pôr fim aos males de que padecem os demais condôminos em virtude do convívio com o réu. Veja aqui, para chegar ao ponto, né, de entrar com a ação pedindo para o cara, né, além de cobrar a multa, que foram várias multas, né, para não entrar mais no prédio e ainda forçando a venda, porque realmente o cara passou dos limites mesmo. Assim, insuportável a convivência. Como né? diríamos lá em Mombai, ele incomodou igual o porco solto, né? E a gente está falando justamente da restrição de um dos direitos fundamentais mais tradicionais que nós temos, que é o direito de propriedade.
Justamente, está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 10, né? É lá perto, lá perto. É por aí, logo no começo. Não, o direito de propriedade, é garantido o direito de propriedade, mas logo depois a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então lá Inciso é um condomínio. 10, inciso 10 é intimidade. Aí também. Propriedade é 22, 23. Ah, viu? É, ele decorou. Ah, eu sei o 78 e o primeiro, os dois. O que onde você estava? Ah, da propriedade tem que ter a sua função social. E a função social aqui, no caso de um condomínio residencial, é para a residência da pessoa e dos demais condôminos, né? Dos demais moradores. E é aquele que utiliza a propriedade tem que utilizar, então, de maneira também a preservar a paz, o sossego dos demais moradores, que é isso que você pretende quando você vai para casa. Aqui nós poderíamos fazer uma análise filosófica, né? De acordo com os filósofos contratualistas, que pelo contrato social, você ao decidir viver em sociedade, você acaba, então, cedendo parte da sua liberdade em troca do convívio com o grupo, né? Quando você vai viver em um condomínio, você vai potencializar esse contrato social. É aquela frase, né? O homem é um ser gregário por natureza? Exatamente. Né? Forma que o professor Fabrício começa os seus trabalhos acadêmicos, né? E quando você vai para o condomínio, você restringe ainda mais a sua liberdade individual, para que você possa fazer parte daquela microcomunidade, né? Um microcosmos ali que é constituído dentro do condomínio, né? Então, direitos que você teria possivelmente em uma unidade residencial autônoma, você não os tem no condomínio. Porque a área de acesso é comum a todos, a área de lazer é comum a todos, os corredores são comuns a todos. Agora, você tem condomínios de prédio com poucas unidades, você tem prédios com muitas unidades, você tem condomínios residenciais horizontais com poucas casas, você tem outros com muitas. Dourados tem um com mais de 614 unidades, condomínio fechado, outros têm 100 e poucas. Então, os problemas que podem surgir da aglomeração de pessoas, criança, cachorro... 600 e poucas casas, acho que é quase o tamanho de Mumbai, né? Aí só colocar um prédio e vira Mumbai. Se bobear, já tem semáforo tendo lá. Um prédio, só já vira Mumbai. Então, você vai ter justamente isso. O Código Civil, ele não prevê a possibilidade de você impedir o proprietário de acessar. Porque ao proprietário cabe a ele poder usar, gozar, dispor e reivindicar a sua propriedade. São as vertentes do direito de propriedade. Uso, gozo, disposição e reivindicação. Mas o próprio Código Civil, na parte dos condomínios, ele fala que os condôminos podem impor quais são as sanções, né, dentro da convenção do condomínio ali. Que é o caso, por exemplo, do condomínio poder estabelecer regras quanto ao impedimento da locação de unidades internas com relação aos moradores, né? Essas hospedagens aí. No caso do Airbnb. Isso. Então o condomínio ele pode proibir porque você, quando mora em condomínio, você tem algumas restrições, talvez entre elas ali possivelmente a circulação de pessoas, e quando você passa a alocar por aplicativo, você tem ali a entrada indiscriminada de outras pessoas, né? O que pode contrariar a ideia do condomínio. É diferente da locação para fins residenciais, porque daí o Airbnb seria locação para temporada. Então você acaba proibindo a locação para temporada, né? Porque você não tem o controle de quem... porque a pessoa vai ficar 2 dias, 4, uma noite. Então você acaba aí impedindo nesse sentido. E a gente tem que lembrar também que essas restrições, elas todas são feitas não de graça, a busca de uma finalidade em comum, que é que todo mundo possa exercer, tudo bem, de forma limitada, mas todo mundo possa exercer seu direito de propriedade, né? O sossego dentro de casa, né? Do lado de fora todo mundo vai seguir certas regras e tudo, mas dentro de casa para poder ficar em paz, né? Agora, a parte sensível aqui é que essa penalidade imposta não tem previsão legal, né? Essa é uma parte sensível. Mas devemos lembrar que é direito privado, né? Se não tem proibição, significa que também a gente pode. No direito privado, se não é proibido, a gente pode regulamentar. O judiciário ele tende, às vezes, a não acreditar nisso, mas essa é a regra do direito privado, o que diferencia muito o direito privado do público, né? No direito privado, se não é proibido, a gente pode fazer, contrata, é livre e tal, as cláusulas, etc. Se é proibido, a gente não pode. O direito público tem que falar, você faz desse jeito. Se ele não fala como é que faz, você acaba não fazendo. Né? Então, essa distinção. Que foi aqui, né?
Inclusive a alegação do desembargador, né? A despeito da ausência de previsão legal, admite-se o pedido de exclusão do condômino nocivo. Porque a única previsão que tem é de pagamento de multa. Só que a multa não estava adiantando, estava multando. Ele nem estava pagando as multas e nem estava mudando o comportamento. Então é uma penalidade que não estava surtindo efeito nenhum. Às vezes alguém que fosse multado da primeira vez pagava e já ficava quieto. Que é o órgão do corpo humano que mais dói, é o bolso, né? Então quando você sente no bolso, fala, epa, agora não dá mais. Aqui no caso o indivíduo ainda é usuário de drogas, então perdi ainda a sua capacidade de... E é alguma droga que, né, deixa o cara meio acelerado, ameaça de morte, etc. e tal, tudo. Porque se fosse um usuário aí de um tabaco vegano, orgânico, né? Ele não ia estar com esse ânimo todo para ameaçar vizinho e tudo mais, né? Fica numa eterna bad vibe. Assim. Uma o quê? Uma eterna bad vibes. Ó, que chique, hein? Eu não sei o que é isso, O né? Sr. Vinícius sempre me surpreende. Em que pese, eventualmente, ele me assuste. Né? Mas esse mundo moderno, né? Mas eu acho que é isso aí, né, gente? Irmãos e irmãs, esta foi uma rápida atualização, né, de tudo que é o mais recente no direito civil. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa, que ele é sempre preparado pensando no nosso ouvinte, né, pensando em você que está aí nos ouvindo pelo Spotify, pelas outras mídias sociais ou nos assistindo também pelo YouTube. Lembrando sempre que você faça ali a sua inscrição em nosso canal. Inclusive, o professor Fernando está preparando um maravilhoso episódio sobre a nova lei de contratos administrativos e licitação. Esse será um episódio memorável, muito dinâmico, né? Muito agradável. E estamos também preparando um de direito empresarial para animar aqui a aplicação da nova lei de licitações na falência. Alterações da lei de falência, né? Isso é uma maravilha também. Para fechar com chave de ouro, essa trilogia é um sobre direito ambiental. Isso, né? Aí encerra o podcast. Aí encerra mesmo. Aí né? fecha, né? Fecha, acaba, cancela as contas no YouTube, no Spotify e pronto. Bom, pessoal, o episódio está chegando ao fim, então fica aquele convite que para você conhecer mais o nosso projeto, acompanhe a gente lá nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos lá no Instagram, dá uma olhada nos episódios que estão disponíveis no Spotify e principalmente lá no nosso canal do YouTube. É isso aí, pessoal, com os auspícios de Unigram, curtam, comentem, compartilhem, tenham todos uma ótima semana, sejam felizes.